Olha só que curioso. Como é que um comentário, assim, meio polêmico sobre cachorros e gastos pode, no fim das contas, revelar toda uma teoria complexa sobre a inflação? Pois é, hoje a gente vai puxar esse fio, começando com uma única frase, para entender o impacto real que isso pode ter na vida das pessoas. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a tal gafe, depois conecta os pontos com os números da inflação, mergulha na teoria econômica que a fonte apresenta, dá uma olhada na principal ferramenta para combater o problema e, por fim, entende qual é o custo humano de tudo isso. Bom, vamos lá, começando pelo começo. Toda essa discussão parte de uma única declaração pública que, vamos dizer, não passou despercebida. E aqui está a frase que deu o que falar. Segundo a fonte que estamos analisando, foi dito exatamente isso. Uma declaração, no mínimo, surpreendente. Agora, o contexto aqui é tudo. A fonte ressalta que essa fala aconteceu num evento com parceiros chineses na plateia. A interpretação do comentarista é que a frase foi, na verdade, uma via de mão dupla. Uma ofensa aos convidados e, ao mesmo tempo, uma forma meio torta de culpar os hábitos de consumo da população pela alta dos preços. Mas por que fazer um comentário desses? A fonte argumenta que a raiz disso tudo estaria na frustração com um problema econômico que a gente conhece muito bem, a inflação. De acordo com a análise, o que teria acendido o estopim foi justamente o resultado da inflação de março, que veio bem acima do que o mercado esperava. A expectativa era algo em torno de 0,30%, mas o número real que saiu foi 0,44%. Pode até parecer uma diferença pequena, né? Mas na economia, uma surpresa dessas liga um baita sinal de alerta. E quem foram os vilões dessa alta? Bom, principalmente o grupo de alimentos e bebidas. E é aqui que a fonte faz a conexão direta com o comentário sobre os cachorros, itens de despesas pessoais e, olha só, produtos para animais de estimação também subiram de preço. Isso tudo nos leva direto para o coração do argumento da fonte. Vamos entender a teoria que o comentarista apresenta como a verdadeira causa do problema. Então, para o comentarista, a definição de inflação é o ponto-chave. Ele defende que o problema não é o preço das coisas subindo. Não, o problema é o valor do nosso dinheiro caindo. A alta dos preços seria só a febre, o sintoma visível dessa desvalorização. A lógica seria mais ou menos essa, passo a passo. O governo gasta mais do que arrecada. Para fechar essa conta, ele cria mais dinheiro. Só que aí, a gente tem mais dinheiro circulando para comprar a mesma quantidade de produtos e serviços. Resultado, cada real passa a valer um pouquinho menos. E para compensar isso, os preços de tudo sobem. E olha, a fonte é bem categórica nesse ponto. Fatores externos, tipo uma guerra lá fora ou o preço do petróleo disparando, até podem deixar um ou outro produto mais caro, mas não causariam uma inflação geral. Para o comentarista, a única coisa que faz os preços subirem em toda a economia é essa criação de dinheiro pelo governo. Certo, agora vamos falar da principal ferramenta que se usa para tentar controlar a inflação, a taxa de juros. Mas, como a fonte argumenta, talvez ela não seja a solução para tudo. A lógica, segundo a análise, é até que simples. Com os juros lá em cima, fica muito mais interessante guardar o dinheiro, investir em títulos do governo, por exemplo, do que sair por aí gastando com um carro novo. Essa ação de parar o dinheiro, de tirar ele de circulação, ajuda a frear a subida dos preços. E aqui está o pulo do gato, a grande limitação, né? Porque, vamos combinar, essa ferramenta dos juros funciona bem para fazer alguém pensar duas vezes antes de trocar de carro. Mas, e a comida? Ninguém vai deixar de comprar o arroz e feijão para investir dinheiro. Comida é o básico do básico. É por isso que, quando a inflação ataca os itens essenciais, só aumentar os juros não resolve o problema todo. E essa limitação da ferramenta dos juros nos leva à questão final e talvez a mais importante de todas, segundo a fonte. No fim do dia, quem realmente paga a conta da inflação? O comentarista argumenta que o impacto é brutalmente desigual. Quem tem mais recursos consegue se proteger, coloca o dinheiro em investimentos que rendem acima da inflação. Já as famílias com renda mais baixa gastam quase tudo o que ganham com o essencial. E são justamente esses itens, como a gente viu, os que mais sobem de preço. Este gráfico aqui deixa isso bem claro, né? Se uma família de baixa renda gasta, digamos, 70% do que ganha com comida e moradia, um aumento de 10% nesses itens é devastador. Agora, por uma família que gasta só 20% com isso, o mesmo aumento é bem menos doloroso. A inflação nesse sentido acaba sendo muito cruel, porque penaliza mais justamente quem tem menos.
E assim, a análise da fonte nos deixa com essa pergunta no ar para a gente pensar. Se as políticas de controle de preços não alcançam tudo e a inflação atinge os mais pobres com muito mais força, quem é que realmente arca com o verdadeiro custo das decisões econômicas? Uma questão para se refletir.